Queridos irmãos e irmãs, por esses dias nós estamos retomando as leituras de João que falam sobre o pão. Hoje, de modo particular, Jesus, ele se apresenta como o pão da vida. Não é mais aquele maná que alimenta por um momento, mas é um pão que nos ajuda a entrar na eternidade. É o pão que o Senhor continua a oferecer a nós, a cada um de nós, em cada santa missa. Se nós compreendêssemos a grandeza desse mistério de Deus que se dá num pedaço de pão, um alimento que não é só para este corpo, mas um alimento que nos coloca na eternidade, que gera em nós essa vida eterna. Se nós entendêssemos isso, não precisaríamos de mais nada. Mas o Senhor vai nos ajudando passo a passo a crescer na compreensão e no entendimento. Uma compreensão e um entendimento que não se esgotam mais. E hoje, de modo particular, talvez nos caberia refletir quais são as nossas intenções quando recorremos ao Cristo. No Evangelho de hoje, nós encontramos este povo que vem atrás do Cristo, porque comeram do pão, da multiplicação dos pães. E agora questionam Jesus e querem que Jesus faça ainda algum sinal. E Jesus se apresenta como o pão do céu. Agora, meus irmãos, qual é a intenção que nos move? Essa pergunta nós precisamos nos fazer sempre, porque é necessário purificarmos a nossa intenção ou as nossas intenções. E purificar a nossa intenção significa colocar Deus como o centro de tudo na nossa vida, como motivação. Deus deve ser para nós o ponto de partida e o ponto de chegada. Só quando nós alcançamos isso é que de fato nós estamos vivendo para Ele, e de fato a vida dele passa a reinar em nós. Agora é um exercício de cada dia, porque nós somos muitas vezes movidos ainda pelas nossas paixões, pelos nossos desejos. Muitas vezes nós queremos o aplauso, nós queremos o apoio, nós queremos a confirmação das pessoas, o sustento das pessoas. E muitas das pessoas que vivem assim, buscando aplausos, buscando apoio, acabam por perder aquilo que é essencial para si mesmas. Se perdem de si e se encontram depois vazias. Hoje nós estamos numa sociedade onde as pessoas cada vez mais têm perdido o pudor. Elas estão dispostas a se exporem de todos os modos, para ter ali um aplauso, para ter ali uma visualização, para ter um clique ou qualquer coisa do gênero. E não se dão conta que vão perdendo aquilo que é essencial. E o que é essencial para nós? É aquela imagem de Deus que o Senhor imprime em nós. Quando nós olhamos para a primeira leitura de hoje, isso que eu estou dizendo se torna mais claro, porque nós encontramos um dos primeiros mártires, o primeiro mártir da igreja, Santo Estevão. Santo Estevão, que se vocês estavam atentos, ali no momento do seu apedrejamento, ele repete as mesmas palavras que o Cristo diz na cruz. É uma identificação total daquele que seguia ao Mestre. Uma identificação que não é só a história de Estevão, mas que precisaria ser também a nossa história. Ele está diante daqueles que querem destruir o seu corpo, e ele não teme. Ao contrário, ele exorta homens de coração duro. Homens de coração duro que não são capazes de compreender aquilo que o Cristo fez.
E nos momentos que qualquer um de nós, na fragilidade, gritaria, ou sairia correndo, ou ficaria desesperado, este homem acolhe aquelas pedradas, pedindo também que o Pai perdoe aqueles que a ele faz mal, e entrega a Deus o seu Espírito. Agora, Estevão, ele tem uma consolação. A consolação dada a Santo Estevão é poder ver o céu aberto e o Cristo à direita do Pai. Agora, meus irmãos, a nossa vida na fé é caminhar para esta visão, que não é uma visão que vejo com os meus olhos aqui no mundo natural das coisas, mas é uma visão sobrenatural que vai sendo forjada, formada dentro de mim neste caminho da fé. A fé precisa me mover a tal ponto de enxergar aquilo que não posso ver com os olhos desta terra, porque tudo aquilo que vejo com os olhos desta terra vai passar. Permanece aquilo que consigo contemplar com esses olhos espirituais, que Estevão, ainda com as suas limitações, conseguiu. Conseguiu por quê? Porque olhou para o Cristo, porque via naquela perseguição, não a perseguição pela perseguição, mas a finalidade ao qual fazia as coisas. Até o ser apedrejado é uma entrega total de amor a Deus. Se nós vivêssemos assim, nós viveríamos de forma muito mais leve. O problema é que nós vivemos sobre uma pressão grande. Quando digo nós, somos todos nós. Uma pressão da opinião das pessoas, daquilo que os outros vão pensar de nós. E quando nós educamos os nossos filhos, nós educamos nessa mentalidade. A nossa vergonha é que o nosso filho chame a atenção de um modo que não é agradável. Ao invés de nossa preocupação ser dar para o nosso filho um caminho na fé, a qual ele vai crescendo, se experimentando, ainda que errando, mas descobrindo essa presença de Deus. Por isso, os santos nos ajudam e nos indicam que a primeira coisa que nós precisamos criar em nós é o desejo. Como nasce o desejo da santidade? Falando da santidade. Como é que o seu filho na sua casa vai desejar ser santo? Quando você começar a falar da beleza da santidade. Às vezes nós caminhamos pelo rigor. Não pode isso, não pode aquilo. Não. Ao invés de nós darmos ao outro o desejo. Como é bonito quando o pai conta uma história para o filho, e conta de tal forma, com tamanha emoção, com tamanha vontade, que o filho começa a desejar fazer aquele caminho ou conhecer aquele lugar. Mas isso não é só de pai para filho, mas é entre todos nós. Quando alguém faz uma experiência bela e conta, partilha esta experiência, gera no outro um desejo. Este desejo é o primeiro passo daquilo que deve nascer em nós. Quem não deseja mais, não caminha. Nós precisamos desejar, estarmos desejosos. Este desejo, o que gera em nós? Gera uma procura. Eu começo a procurar. O desejo faz com que eu queira me encontrar, com que eu queira experimentar. E quando eu faço a experiência, o que acontece? Brota em mim o amor. Brota em mim o amor. E é neste amor, quando eu chego a este amor, é que eu sou capaz de dar a vida. Porque o nosso mundo está como está? Porque nós temos desejado muitas coisas, mas temos desejado pouco Deus. Desejamos conhecer a tecnologia, mas muitas vezes não somos desejosos de vir ao sacrário, como no dia de hoje a nossa paróquia proporciona, o Santíssimo exposto durante todo o dia. Muitas vezes nós não despertamos em nós o desejo de vir aqui ficar 15 minutos, 5 minutos com Ele. E é por isso que depois, aquilo que nós procuramos não corresponde com aquilo que falamos ou que pregamos. Vamos procurar outras coisas, porque estamos cheios delas. E depois as consequências são aquelas que são. Por isso peçamos a Deus hoje essa graça, de que de fato em nós possa entrar este desejo de, como dizem essas pessoas no Evangelho, Senhor, dai-nos desse pão.
Talvez você nunca tenha feito uma experiência profunda com o Senhor, mas peça: Senhor, dai-me deste pão, eu também quero experimentar desta graça. Ah, mas eu não posso comungar. Se você não pode comungar, peça, faça a experiência de uma comunhão espiritual. Senhor, habita em mim, venha ao meu encontro, toca-me. Porque quando Deus toca, isso nos coloca numa disposição. Uma disposição do quê? De querer mais, de buscá-lo. E quando nós experimentamos deste amor, agora, né? Quando a gente ama de verdade, é o amor quem nos conduz, é o amor que nos leva. Por isso São José Maria Escrivá, ele vai dizer assim: Senhor, para mim nada quero, tudo para a tua glória, tudo por amor. Imagine se tudo na nossa vida nós pudéssemos nos lembrar: vou lavar a louça, por ti, Jesus. Vou limpar o chão, por ti, Jesus. Eu vou cantar, por ti, Jesus. Se tudo nós fizermos por Ele, nós vamos encontrar a graça. Agora, se fizermos o melhor de nós, e o melhor de nós for tocado pela nossa vaidade, tudo é destruído. Tudo cai por terra, de nada se tira proveito. Por isso precisamos estar atentos. Para quê? Para que a nossa vaidade, para que o nosso querer, para que a nossa vontade não destrua as oportunidades que a misericórdia de Deus nos concede a cada instante. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.